Boa tarde, amigos, irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Se inscrevam no canal SEAC Ajudando a Caminhada. Estamos recebendo a amiga querida Beth, que ela veio passar para a gente a leitura do Evangelho, capítulo 13, o item 4. Beth, amiga do coração, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui para nos ajudar nessa tarefa tão importante que é a leitura do Evangelho. Eu agradeço profundamente, toda a diretoria te agradece profundamente. E, né, vamos fazer o anúncio rapidinho. 2 de agosto, teremos a palestra de aniversário da nossa casa, SEAC Ajudando a Caminhada. O Nestor, nosso amigo, vai fazer a palestra. Ainda não falei com ele sobre o tema, mas com certeza nós só vamos soltar o tema lá para julho. Eu acredito, hein, amigos? E a nossa amiga pianista aqui da casa, a Bia, vai fazer a parte musical para gente. Então, eu convido a quarta-feira, dia 2 de agosto, às 8 horas da noite. E é isso aí. E, por gentileza, amiga, é com você. Gratidão. Eu que agradeço imensamente por todo esse carinho, por essa oportunidade de aprendizado. Então, elevemos o pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso grande irmão, Jesus de Nazaré, ao mentor do SEAC, aos nossos mentores, amigos, que eles estejam conosco nesses próximos minutos, que possam nos ajudar no entendimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Então, esse Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem por título Os Infortúnios Ocultos. E lá a espiritualidade nos ensina que as grandes calamidades atingem muitas pessoas, têm grande repercussão, a gente vê, né, hoje em dia, com a mídia, então, quando aparecem os terremotos, os vulcões, os furacões, né, o mundo todo fica sabendo e muitos se mobilizam, ONGs, inclusive, para ajudar, né, essas pessoas necessitadas. Mas, dizem os espíritos, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares e que passam despercebidos. Então, nós precisamos descobrir esses infortúnios discretos, ocultos, ir ao encontro, né, desses necessitados, sem nem esperar que eles venham nos pedir ajuda. Podem ser pessoas próximas a nós, como familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. E a todo momento tem alguém precisando de ajuda, não só ajuda material. Às vezes a gente nem tem muita condição de ajudar materialmente, mas também a ajuda moral, levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo. E a caridade moral está ao alcance de todos. E até por pensamentos a gente pode ser caridoso, fazer preces, ser indulgente diante das falhas alheias. E o Evangelho segundo o Espiritismo conta a história de uma senhora distinta, vestida de trajes simples, mas bem cuidados, para não humilhar as pessoas que ela vai visitar. E ela vai acompanhada da filha para ensinar-lhe caridade, a importância da caridade. E elas vão para uma casa humilde, levam ajuda material e levam também palavras de consolo. Nessa casa mora uma família, só que o pai está internado, está no hospital. E ela vai ajudar a mãe, os filhos, e saindo de lá, ela vai até o hospital também para acalmar o coraçãozinho desse pai, desse esposo. E o Evangelho conta que ela é uma mulher assim conhecida no meio social, mas ninguém sabe o que ela faz assim nesse sentido de levar a ajuda aos necessitados,
porque a ela não interessa a aprovação dos homens. A ela, o que interessa é a aprovação de Deus. É por isso que ela faz essa caridade desinteressada. E aí a gente pode pensar também num outro tipo de caridade desinteressada, que é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 26. É a história de Simão, o Cirineu. Não é o Simão Pedro. Tinha muito Simão, né, naquela época, na época de Jesus, era assim um nome assim até que comum, né? Então esse era o Simão, o Cirineu. E quando iam levando Jesus da Via Crucis, diz o evangelista Lucas, escreve, né? Tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Cirineu, por que ele tinha esse apelido? Simão ou Cirineu? Porque ele tinha nascido na cidade de Cirineia, uma cidade que ficava no norte da África, próxima ao mar Mediterrâneo, e pertencia ao reino da Cirenaica, que tinha muitas cidades. E o reino da Cirenaica havia sido fundada pelos gregos. E a Cirineia era a capital da Cirenaica, do reino da Cirenaica. Hoje, essa cidade fica numa região da Líbia, norte da África. E naquela época, a Cirineia era uma colônia agrícola fundada, né, pelos gregos, e no ano 67 antes de Cristo passou a ser província romana. E o espírito Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos conta esse acontecimento, né, da vida de Jesus durante a Via Crucis. Que Jesus estava fisicamente fragilizado, porque ele tinha passado a noite inteira sendo interrogado, torturado, e na Via Sacra, né, a Via Sacra, ele ia para para o Monte das Caveiras, né? Nessa Via Sacra, ele carregava uma cruz muito pesada, de quase 70 quilos, escreve Amélia Rodrigues. E voltando a Simão, né? Simão, então, nasceu na Cirineia, era um judeu de família grega, e ele estava lá acompanhando essa sinistra procissão da crucificação de Jesus pelas ruas estreitas de Jerusalém. Simão conhecia Jesus e o admirava à distância. E aí, quando ele olha para Jesus, o olhar triste, e ficou fascinado pelo Mestre. E ele se tomou de piedade pelo estado de Jesus, porque Jesus carregava uma cruz tão pesada que seus ombros e suas mãos estavam dilacerados. Num certo momento, Jesus cambaleou, né? De tão fraco que estava, de tão pesada que era a cruz. E um centurião romano, né, assim, o chefe da centúria, um oficial romano, durante o trajeto, chicoteava Jesus para que Jesus não desmaiasse. Mas esse próprio centurião romano, ele estava tomado por um misto de piedade e de dever, porque ele era um soldado romano, ele tinha que obedecer a César, o imperador de Roma. E aí, quando Jesus cambaleou, tomado de piedade, né, o centurião olhou ao redor, né, para os espectadores e viu um homem forte, o Simão, o Cirineu, e o chamou para ajudar a carregar a cruz. Simão, conta Amélia Rodrigues, não reagiu. Parece até que se rejubilava interiormente, né? Se sentiu assim feliz de poder aliviar
ah, o peso, né, da cruz. E, submisso, então, ele curvou-se ao oficial romano, né, e ofereceu o seu ombro para auxiliar Jesus, né, a carregar a cruz. E, nesse momento, Jesus o olha o centurião, o sirineu, com profundo amor. E Simão ficou muito tocado. Ele tinha dois filhos jovens, Rufo e Alexandre. E aí, nesse momento, né, pensando nos seus filhos, ele também pensou nos pais de Jesus. E não sabia, né, que o pai de Jesus, José, já tinha morrido, mas Maria estava lá, né, Maria de Nazaré. Então ele pensou, ele se apiedou dos pais de Jesus, porque ele se colocou nessa situação. E nesse momento, ele teve a impressão que Jesus penetrou em seus pensamentos. E o sirineu chorou. Ele já conhecia Jesus de longe, ele o admirava, mas naquele momento ele passou a amar Jesus e pensou: se for preciso, eu lhe darei a minha vida. E aí eles chegaram no cume do Monte das Caveiras, né? O trajeto entre ah, a sala de julgamento até o cume das caveiras era um trajeto de 500 metros, e nesse tempo todo, Jesus atravessou essa caminhada, né, sob a impiedade das pessoas que lá estavam, debaixo de zombaria, e Jesus sempre sereno, o caminho todo. Chegando no cume do Monte das Caveiras, então Jesus foi preso ao madeiro, né? Os cravos, né, foram martelados, e aí a Amélia Rodrigues conta que o som das marteladas e as contrações musculares de Jesus, né, quando os cravos entraram nos pés e das mãos, dilaceraram o coração de Simão. Mas Jesus continuava sereno. Olha, até, né, nesse momento tão doloroso, Jesus nos ensina a carregar a nossa própria cruz, sem queixas, sem lamentações, carregar a nossa cruz, né? Os momentos difíceis de doenças, de perdas, de decepções, precisamos carregar a nossa cruz, sem queixas, sem lamentações, como nos ensinou Jesus. E aí Jesus foi alçado na cruz e Simão ficou lá contemplando o mestre. E as mulheres, né, ao seu redor choravam. E Simão jamais esqueceria Jesus. Né? Terminado, Jesus morreu, ele voltou ao lar e mais tarde ele procurou os discípulos do mestre, passou a ouvir as pregações dos discípulos lá em Jerusalém, passou a segui-los. Os seus filhos também se converteram à Boa Nova. E conta, né, Amélia Rodrigues, Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade de que o mundo nos solicita até hoje. Porque no mundo há tantas calamidades e tantos infortúnios ocultos o tempo todo. E aí, tudo isso nos solicita o testemunho da solidariedade, ir ao encontro, né, dessa necessidade do próximo. Então, aqui, né, a Amélia Rodrigues diz, né, para que sejamos os novos homens e as novas mulheres de Cirene, né, fazendo uma comparação, ou seja, que possamos ajudar, diz ela, os que passam sobrecarregados pelas circunstâncias da vida, esperando socorro. Que a gente transforme a nossa indiferença em caridade, esperando que o outro venha nos pedir ajuda, mas que nós possamos tomar a iniciativa de ir ao encontro do próximo. Envolvamos-nos com a dor do próximo.
Às vezes é uma simples palavra de consolo. É pegar o WhatsApp, o telefone, ligar, né, para os nossos amigos e familiares e oferecer a ajuda que ele necessita, porque hoje é ele que está precisando de auxílio. Amanhã poderemos ser nós. E tudo que vai e volta, né? É a lei de ação e reação. Então, que exemplo maravilhoso, né? Essa história dessa mulher contada no Evangelho segundo o Espiritismo, tão discreta, faz a caridade de forma anônima. Nós também tivemos vários exemplos aqui na nossa história, por exemplo, Ayrton Senna, só depois que ele desencarnou é que a gente ficou sabendo quantas instituições ele ajudou, e muitos outros, né? Então, nós poderemos não ser assim, cheios, né, de possibilidades materiais para ajudar muita gente, mas podemos oferecer o nosso coração, né? O nosso ouvido amigo, o nosso ouvido paciente, porque o bem maior será para nós mesmos. E esse exemplo maravilhoso de Simão Cirineu, né, que despretensiosamente, até com alegria, ajudou a carregar a cruz quando solicitada pelo centurião romano, sem revolta, sem lamúria. Ele aproveitou a oportunidade do momento, né, para entrar em contato com Jesus, assim, de uma forma mais próxima, e aquele foi um momento decisivo da sua encarnação para se modificar, tomar um novo rumo na sua vida. E aí, então, temos essa oportunidade maravilhosa de ajudar quem precisa de uma coisa ou de outra. Então, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores, que nos ajudem a termos olhos de ver, ouvidos de ouvir a necessidade do próximo, que possamos abrir o nosso coração para que nos solidarizemos, nos envolvamos com a dor do próximo, que saiamos da nossa indiferença, para que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia da nossa existência, para que possamos aproveitar da melhor forma possível essa encarnação, porque, como nos ensinam os espíritos na codificação espírita, fora da caridade não há salvação. Essa salvação não é que a gente, né, vai, vai ser salvo assim, vai para um paraíso maravilhoso, eterno. Não. Essa salvação significa a autorrecuperação do nosso espírito, a iluminação do nosso espírito, e que vai levar um tempo muito grande, de muitas encarnações, mas só depende de cada um de nós estacionar, seguir um pouco mais rápido ou muito rápido. E aí a caridade é esse caminho maravilhoso para que encontremos as bem-aventuranças no futuro. Então, Jesus querido, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia de nossa existência. E Jesus abençoe nossos lares, nossos familiares. Muita paz a todos.